Graça e paz, mais um Teologando, a Palavra de Cristo, ainda com teologia básica. Vamos falar do livro de Lucas ainda, o Evangelho segundo São Lucas. O capítulo é o de número 12. Nós vamos falar do versículo 1 até o versículo de número 12. Está falando de quê? Está falando a respeito do fermento dos fariseus e ainda tem aí algumas admoestações que estão sendo ali feitas, estão sendo realizadas ali naquele momento. Então, vamos ao texto que diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram ao ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Jesus já pegou e já discerniu para os seus discípulos qual era o grande problema dos fariseus. O que era? Era a hipocrisia, né? Era a falsidade, a hipocrisia. Então nós temos que começar a compreender um pouco isso. E outra coisa que eu quero dizer, nada diferente dos líderes religiosos de hoje. Há muita hipocrisia no nosso meio religioso. Então nós temos que pegar e estar estudando, sempre disse isso, nós temos que estar estudando a palavra de Deus, primeiro, para não sermos hipócritas. Segundo, para determos o conhecimento. Terceiro, para quando pedirmos sabedoria vinda do altos céus, para que dentro do nosso conhecimento nós possamos ter entendimento para a aplicação da sabedoria. Grava isso aí, isso é muito importante. Então, a hipocrisia era o grande fermento dos fariseus, era o grande pecado dos fariseus. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Então vamos lá. Jesus está querendo dizer que nada está oculto aos olhos de Deus. Uma hora ou outra, tudo aquilo vem à tona, tudo aquilo aparece. Deus faz as coisas acontecerem, se revelarem, para identificar realmente quem são os filhos de Deus, quem não são, quem tem caráter, quem não tem. É só você esperar um tempo que rapidamente Deus vai pegar e vai revelar então aquele líder, aquela pessoa ao qual você tem contato, que se diz um cristão verdadeiro, que muitas vezes não é. No versículo de número 4 ele diz assim: digo-vos, pois amigos meus, falando concernente aos seus discípulos e trazendo a proximidade e a intimidade, dizendo, vocês são meus amigos, amigos meus. Ele diz assim: não temais o que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. O que ele está querendo dizer? Não temam, não tenha medo. Proclamem a palavra de Cristo, falem a verdade, digam que vocês são cristãos. É isso que ele está falando aqui. Não oculte quem você verdadeiramente é. Ok? E ele está dizendo, olha, não se preocupe, porque mesmo que você morra pelo Evangelho, mesmo que você morra por Cristo, você tem a vida eterna. Isso é uma coisa que eu quero dizer, isso aí é fundamental e importante para com as nossas vidas. Nós morremos aqui, mas vivemos no mundo espiritual, no reino de Deus, no reino de Cristo, no reino dos céus, como diz a palavra do Senhor. E outra coisa, eles podem matar esse corpo físico, mas eles não podem matar o nosso interior, nosso homem interior. Eles podem matar o nosso homem exterior, feito de carne e osso, mas o nosso homem espiritual eles não podem matar. Então não se deixe corromper, ok? Não deixe que a hipocrisia dos religiosos te contamine. Vamos em frente. Versículo de número 5. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar o corpo,
pode também lançar a sua alma no inferno. Sim, digo-vos, a esses deveis temer. Não, então, o que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo falar, primeiro, já trazendo o conteúdo anterior do que a gente estava falando. Primeiro, Deus vê todas as coisas, né? Deus enxerga todas as coisas e principalmente Deus, ele conhece o nosso interior. Deus conhece os nossos pensamentos. Antes que a palavra saia da minha boca, Deus já sabe o que eu vou dizer. Ah, Décio, mas aí não precisa orar. Precisa sim, porque Deus quer que você declare, chame à existência coisas que não existem, como se elas já fossem no seu mundo aqui, físico, ok? Por isso a oração é tão importante, mesmo lhe sabendo o que você vai pedir, mesmo sabendo o que você vai dizer, ok? Então é muito importante você chamar a existência, é você fazer as suas orações, seja em súplicas, seja em clamores, seja em pedidos. Todos os tipos de oração estão envolvidas nesse sentido aí. Mas vamos continuar aqui no sentido do texto e contexto também, né? Então ele está querendo dizer aqui que há um que vê todas as coisas. Não adianta você ser um hipócrita, não adianta você tentar se esconder quem você é. Deus, ele conhece o seu interior, ele entra dentro da tua casa, ele entra dentro da tua família, ele entra... Não adianta, não adianta. Não adianta você ser uma coisa na igreja, você ser uma coisa na frente dos seus vizinhos e dentro da sua casa ser uma coisa diferente para Deus. Isso não faz efeito nenhum. Ele vai chegar um dia que tudo vai vir às claras e aí vai demonstrar quem realmente você é, ok? Então, nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque Deus é o único que pode pegar e nos levar ao reino dos céus, ou seja, a vida eterna com Ele. Ou então você pode queimar no fogo eterno ou no inferno o resto da sua vida, no caso, porque uma coisa importante a ser dita aqui, que talvez você não saiba, a alma não morre, tá? O espírito do homem, ele não morre. O espírito que é de Deus volta para Deus, ok? E o espírito daquele que não é de Deus, ele vai então para o inferno ficar num sofrimento eterno. Assim como nós que somos de Cristo, nós verdadeiros cristãos, aquele que Deus conhece e reconhece como filhos seus, vão para o céu e vivem lá então uma vida eterna de prazeres, prazeres não é a palavra correta, né? Sem dor, sem, sem choro, sem angústia, né? Todas essas coisas que nós muitas vezes sofremos aqui. Isso é importante a gente conversar. Versículo de número 6, então, não se vende 5 pardais por 2 ases. Daqui para frente, Jesus então começa a explicar que todas as coisas estão no seu controle. Todas as coisas ele consegue, ele domina todas as coisas. Ele consegue administrar todas as coisas. Tanto de forma individual na sua vida, como de forma coletiva na igreja e ainda mais, ainda além, de forma coletiva no mundo inteiro. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem toda a ciência, ou seja, ele conhece todas as coisas e ele é também presente, ele está presente em todos os lugares, em todos os tempos, tá bom? Por quê? Porque para Deus não se tem limites, tá bom? Ele não é limitado como nós que só conseguimos estar em um lugar ou outro. Não, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele também não é limitado de poder como nós somos. Nós temos um poder até uma certa parte. E também não tem como estar, nós não temos como estar, nós não temos toda a ciência, nós não temos todo o entendimento, só aquilo que coube a Deus até o momento nos revelar ou fazer entender. E isso, quando eu estou falando isso, eu falo sobre a sua intelectualidade, sobre a sua religiosidade, sobre o seu entendimento bíblico, sobre a sua teologia, né? Tudo aquilo que nós, muitas vezes, intelectualmente queremos conhecer. Isso tudo nosso também é limitado, mas Deus não é. Deus, ele conhece e sabe de todas as coisas, entende todas as coisas, né? E uma outra coisa que ele diz logo no versículo de número 12, o último que termina, ele diz: porque o Espírito Santo vos ensinará
naquela mesma hora as coisas que haveis de dizer. O que ele está querendo dizer aqui? No momento que nós estivermos ali, né, sendo questionados, sendo interrogados, seja por intermédio de pessoas que estejam ali a nos questionar para saber quem realmente nós somos, ou seja, aquelas pessoas que muitas vezes, tá, vêm à igreja ou estão na igreja simplesmente para te envergonhar. Ore ao Espírito Santo. E aqui ele está dizendo, porque o Espírito Santo vos enviará, vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Mas aí é muito importante. Já falei lá no início dessa gravação. Já falei no início desse teologando aqui com vocês. Tem que ler a palavra de Cristo. Tem que conhecer a palavra do Senhor. Isso é muito importante para com as nossas vidas. Tá bom? Que Deus abençoe mais um Teologando a Palavra de Cristo. Que verdadeiramente nós estejamos a aprender e a conhecer cada vez mais da palavra do Senhor. Que Deus vos abençoe, graça e paz. Até o nosso próximo Teologando a Palavra de Cristo.